continuando, né? Então, nesse terceiro momento, né, o segundo, a Alemanha estava bem, nesse terceiro momento, a crise de 29 chega, né, no mundo todo. Isso vai fazer com que a gente tenha um desemprego em massa na Alemanha. O que acontece? A gente vai ter alta inflação, né, como acontece no mundo inteiro, e a gente vai ter taxas muito grandes de suicídio, roubo, desemprego, porque as coisas não estão boas economicamente. Isso vai fazer com que a população comece a ficar decepcionada com os partidos existentes, né? Tipo, é o partido que tá ali, não tá resolvendo, ele não tá ajudando, esses políticos não servem de nada. Quem que aparece então como uma figura de salvador? O Hitler, tá? Ele é vendido como se ele fosse salvar então a Alemanha desse crescente ou dessa profunda crise econômica. E ele iria vingar a Alemanha por tudo que ela passou ali depois da Primeira Guerra Mundial e que ele iria salvar a economia. Em 32, então, a gente vai ter eleições. Ele não vai se eleger como presidente, mas o Hitler consegue votos, o partido consegue votos para ocupar algumas cadeiras dentro do parlamento, né? E é nesse momento que a gente vai ter o fim da República de Weimar, que era a república existente naquele momento. E o Hindenburg, que é o presidente, ele vai chamar o Hitler para ser o chanceler da Alemanha, como se ele fosse um primeiro-ministro. É um cargo muito importante. E então a gente inicia nesse momento o governo nazista, com o Hitler sendo ocupando o cargo de chanceler. Com o início do governo nazista, a gente vai ter os sindicatos entrando nas ilegalidades e o Hitler começa então a arquitetar planos para o nazismo do seu partido se fortalecer na Alemanha. Então Hitler se torna chanceler da Alemanha e a gente vai ter o chamado incêndio do Reichstag, acho que é assim que fala, gente, desculpa. Em fevereiro de 33, alguns alemães nazistas vão usar fogo para dizer que os comunistas estão planejando uma revolta violenta, tá? O pretexto, né, era que o Partido Comunista entrasse na ilegalidade e eles começam a alegar que o Partido Comunista é uma ameaça, então, para a Alemanha. O Hitler, então, ali, enquanto chanceler, vai colocar um decreto emergencial que vai suspender o direito de reunião, de liberdade de imprensa e outras coisas, e que tudo poderia ser investigado pela polícia. Então eles passam a prender, confiscar propriedades, anular leis, e esse incêndio depois descobre-se que não foi feito por comunistas, mas foi feito por nazistas, culpando os comunistas, tá? A gente vai ter também a formação de uma polícia secreta nazista, a Gestapo, que vai ser fundada então pelo Hermann Göring. Esse é o símbolo, então, o brasão nazista. E a Gestapo, então, ela vai ser a responsável por identificar os oponentes políticos contrários ao regime fascista. Desculpa, gente, nazista. Então, eles vão ter o domínio completo da população. Eles vão julgar, não tem tribunal, então se você encontrasse alguém que era contra, a Gestapo encontrasse alguém que era contra o governo nazista, ele poderia ser morto. Eles utilizavam então disfarce para tentar se infiltrar dentro desses grupos e era uma repressão total a esses grupos inimigos, né, considerados inimigos. Depois a Gestapo, ela vai ser absorvida por esse grupo aqui que a professora não sabe falar o nome, Schutzstaffel, não sei falar o nome, que é conhecida como a SS, então, que ela vai ser fundada então pelo Hitler, que vai ser um esquadrão de proteção. São homens então que são escolhidos pela sua questão racial, já que eles acreditavam tanto nessa questão de raça. Eles são selecionados e são disciplinados. Eles vão absorver então a Gestapo, ou Gestapo. A professora não sabe falar em alemão. E vai exterminar os grupos étnicos minoritários. Desculpa. Por exemplo, negros, ciganos, judeus,
qualquer grupo minoritário que vivia na Alemanha, então vai ser exterminado pela ASS. Aqui, então, o uniforme da SS, aqui os símbolos. Então, era possível distinguir aqui o símbolo nazista pelas insígnias que eles carregavam, tá?